Deus, eu estava orando, pedindo para o Senhor um tema da palavra, desde a semana passada, e orando e falando: Senhor, me dá um tema, me dá uma palavra, que essa palavra possa ser bênção, possa abençoar vidas, e não só, mas falar comigo também. E aí Deus me deu esse tema, que é: qual a voz que você tem ouvido? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: qual é a voz que você tem ouvido? Fecha seus olhos por um momento, por um segundo. Você também que está em casa, fecha seus olhos. Eu quero orar primeiro. Ô Espírito Santo de Deus, eu te convido agora que o Senhor possa encher a minha vida com a tua unção, com a tua presença, Pai. Eu vou estar ministrando essa palavra. O Senhor ministrou essa palavra antes no meu coração, Pai. E eu recebi, eu tomei posse dessa palavra. Que o Senhor possa agora tocar em cada coração que está aqui, que está nas suas casas agora, onde essa pessoa está agora, está ouvindo essa palavra, que o Senhor possa agora adentrar, Senhor, no coração de cada uma, que elas possam, Senhor, serem cheias da tua presença, e que a partir de hoje a vida delas possam ser transformadas, que elas possam não mais ser as mesmas a partir dessa palavra, Pai. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor possa ficar no nosso meio e fazer maravilhas nessa noite, prodígios, que o Senhor possa encher e tomar esse lugar com a tua unção, e as pessoas que estão em casa também, que possam receber o mesmo, uma unção sobrenatural, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então o tema é: qual é a voz que você tem ouvido? E eu quero te perguntar isso: qual é a voz que você tem ouvido nesses dias? Será que você tem ouvido a voz do seu pai que te ama, te criou, te formou e te fez filho e te fez filha? Ou você tem dado ouvidos às vozes contrárias? Vozes que o inimigo sopra, vozes da desobediência, vozes do medo, vozes da rejeição, vozes da incredulidade, vozes da enfermidade que sopra no seu ouvido, vozes da dúvida, vozes da comparação, vozes do complexo inferior, vozes dos seus sentimentos, ódio, mágoa, rancor. Qual é a voz que você tem dado ouvido? Qual é a voz? Salmos 29:4, vamos ler. Salmos 29:4 diz assim: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Então está falando aqui para nós que a voz do Senhor, ela é poderosa. A voz do Senhor não traz medo, não traz dúvida, não traz tristeza. A voz do Senhor é cheia de poder e majestade. Apocalipse 3:20, vamos ler. Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Olha só o que Jesus está falando aqui para nós. Ele está à porta e bate. Então nós precisamos ouvir a voz dele, ser atentos, estar atentos a ouvir a voz dele e deixar ele entrar. Queridos, nós precisamos ouvir a voz certa. Fala assim comigo: eu preciso ouvir a voz certa. E a voz certa, fala assim comigo: e a voz certa é a voz do meu Pai. A voz do meu Deus. Jesus, presta atenção nisso. Jesus, ele é o maior exemplo para nós. Jesus, ele ouvia a voz certa. Ele ouvia a voz do Pai, do seu Pai. Jesus, até mesmo ali durante o batismo dele, a palavra fala ali, quando a gente lê, que dos céus ecoou a voz de Deus falando para ele: esse é o meu filho amado, qual eu me comprazo. Esse é o meu filho. Jesus ouvia a voz do Pai. Jesus, presta atenção, Jesus, ele era chamado de falso mestre. Jesus era chamado de Belzebu. Jesus era rejeitado por muitos. E ao redor de Jesus então havia o quê? Muitas vozes.
Havia muitas vozes, vozes da rejeição, rejeitavam ele, vozes da incredulidade, não acreditavam nele, vozes de desprezo. Mas escuta isso, Jesus, ele ouvia a voz certa. Jesus, nada o que falavam a respeito dele, ele ouvia. Sabe por quê? Porque Jesus tinha sua identidade formada no Pai. Deixa eu te falar uma coisa, a sua identidade é filho e filha de Deus. Você precisa estar sensível a ouvir a voz certa, a voz do Pai. Jesus, ele sabia que era o Filho de Deus e nada que diziam a respeito dele faria mudar, porque ele tinha a identidade dele formada no Pai. Presta atenção, Jesus, todos os dias, ele trabalhava muito. Ele ensinava a palavra, ele orava por enfermos, ele curava multidões. Mas Jesus nem sequer um dia ele deixava de ouvir a voz do Pai. E sabe como ele ouvia a voz do Pai? Ele ia orar, ele ia ter intimidade com o Pai. Qual é a voz certa então que nós temos que ouvir? A voz do nosso Pai, a voz do nosso Deus. Para você ouvir a voz certa, que é a voz de Deus, você precisa todos os dias estar perto de Deus. Todos os dias. E como fazer para ouvir? Como que fazer para estar perto de Deus? Para estar mais perto de Deus? Tendo intimidade com o Pai. Tendo intimidade com Ele. Jesus fazia isso todo dia, ele reconhecia a voz do seu Pai. Ele corria, por mais que ele tinha um dia cansativo, que ele orava, ele curava, ele ensinava, ele corria todos os dias para ter um tempo de intimidade com o Pai. Jesus não fazia nada sem falar com o seu Pai. Toda a direção que ele fazia, tudo é por causa que ele ouvia a voz do Pai. E se estivermos longe de Deus, não vamos ouvir a voz dele. Nós vamos ouvir a voz que estiver mais perto de nós. Se alguém aqui na frente, nas primeiras fileiras, falar comigo agora, e uma pessoa lá no fundo falar comigo, você concorda comigo que eu vou ouvir a voz que estiver mais perto de mim? Concorda comigo? Eu vou ouvir a voz mais perto de mim. Eu não vou conseguir ouvir a voz que está lá no fundo. E é assim que é, queridos. E é assim que é. Você vai ouvir a voz que estiver mais perto de você. Qual é a voz que está mais perto de você nesses dias? Agora eu te faço essa pergunta. Qual é a voz que está mais perto de você nesses dias? Você tem ouvido a voz do seu Pai, de Deus, ou você tem ouvido as vozes do inimigo que sopra sobre você, sobre os seus ouvidos ao seu redor? A voz correta, a voz de Deus te diz que você é filho, que você é filha de Deus. A voz correta te diz que você é mais que vencedor, mais que vencedora você recebe. A voz correta te enche de paz. A voz correta diz que você pode todas as coisas. Você recebe? A voz correta é a voz do seu Pai, é a voz do Pai. E Ele já formou a sua identidade de filho, de filha de Deus. Ele já formou. Então não aceite ser escravo. Não aceite outra coisa do que ser chamado de filho e filha de Deus. O filho, ele tem acesso ao quarto principal do pai ali no palácio. Eu tenho 2 filhos lá em casa, eu tenho Samuel e Esther. E o Samuel e Esther, a todo momento eles têm acesso ao meu quarto. Eles podem entrar no meu quarto porque eles são meus filhos. Então você também tem acesso ao quarto do Pai. Você tem acesso ao quarto de intimidade com o seu Pai, com Deus. Então não aceite ser escravo. O escravo só tem acesso à cozinha. O escravo não pode entrar no quarto principal. Escuta isso. Muitas das vezes você tem se colocado no lugar de escravo, ficado na cozinha. Se achegue, entre no quarto de intimidade com o seu Pai, comece a ouvir a voz dele, fala com ele. Deus trouxe aqui para você ouvir isso hoje.
Escute, você não é escravo. Você tem direito ao quarto principal de intimidade com o seu pai. Você recebe essa palavra? O pai fica te aguardando todos os dias. O pai fica te esperando. Aleluias. Amém. Então saia da cozinha e corre para o quarto de intimidade com o Pai, porque é lá que Ele revela a sua verdadeira identidade, é lá que Ele vai revelar coisas grandes para você, é lá que Ele vai te dar direção, é lá que Ele vai te instruir. Você precisa correr para o quarto e ter uma intimidade com o Pai. Então para de ouvir as mentiras do diabo ao seu respeito. Pare de ouvir as vozes erradas. Se achegue mais perto de Deus, do Pai, e ouça a voz dEle. Entra no seu quarto todos os dias, queridos. Deixa eu te falar uma coisa. Você não pode deixar um dia sequer de entrar no seu quarto, fechar a porta e tirar um tempo com Deus. Tira um tempo com Deus, fala com Ele, coloca um louvor lá e começa a falar com o Pai. Sabe o que é a oração? É um diálogo, é você falar com o Pai, falar assim: Pai, hoje eu estou assim. Pai, tira isso de mim hoje. Pai, hoje eu não estou me sentindo muito bem, eu estou triste. Pai, hoje eu estou cansada, hoje eu estou cansado. O Pai vai estar te ouvindo, o Pai quer te renovar, o Papai tem algo para você, mas você precisa ter intimidade com o Pai. Tem momentos que você só precisa ficar em silêncio. Fica quietinho, entra lá, fica quietinho e fica escutando a voz dEle. Fala: Pai, eu quero ouvir a sua voz hoje. Fala comigo, Pai. Fala comigo, revela o que o Senhor tem para mim. Eu tenho certeza absoluta, porque eu tenho experiência disso. O Papai vai falar com você. Você vai ouvir a voz do Pai. Você precisa estar sensível a ouvir a voz dEle. Muitas das vezes, se precisar chorar só, entra lá e chora. Eu tenho feito tanto isso. Ninguém vê o meu esposo, às vezes não vê, os meus filhos não vê, mas diante do Senhor eu dobro os meus joelhos, eu choro na presença de Deus. Não é na presença do inimigo, não, é na presença de Deus, e eu sei que lá Ele recolhe todas as minhas lágrimas, e Ele vem e me renova, e Ele vem e me fortalece, e Ele vai fazer isso com você também. Mas você precisa tirar um tempo na presença do Pai, ter intimidade com Ele. Escuta isso. A voz do Pai nunca vai dizer: desiste, não é para você. A voz do Pai nunca vai te dizer isso. A voz do Pai nunca vai te dizer: você não é capaz. Você não é capaz. Não, a voz do Pai nunca vai dizer isso para você. A voz do Pai vai dizer que você pode, que você consegue, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece, e o seu Papai te fortalece. É Ele que te pega e te carrega no colo. Você recebe essa palavra? Vai se cumprir, queridos, na sua vida. O Papai, Ele te pega nos braços no momento que você mais precisa. Em Gênesis, estudando lá o livro de Gênesis, nós podemos ver ali que, ali no início, o diabo ele veio roubar a identidade de Adão e Eva. Ele veio roubar a identidade de filhos. Porque Deus ali tinha feito um lindo jardim. Colocou ali Adão e Eva para ficar ali naquele lindo jardim. Lá tinha tudo de bom para eles. Só que Deus tinha falado o quê? Tinha uma fruta ali que não era para o quê? Para comer. Tinha uma árvore ali que não era para eles nem olhar, nem chegar perto. E eu acredito no meu coração que Adão e Eva nem olhavam para essa fruta. Só que um dia Eva deu ouvido à voz errada. Eva se afastou da presença do Pai. E quando ela se afastou um pouquinho mais, ela ouviu a voz errada que se achegou para ela e falou: pode comer, pode. E o diabo ali fez o quê? Eva cobiçar aquela fruta que Deus havia proibido, que Deus tinha falado não. E ali o que aconteceu? Ele roubou a identidade de filho, de filha de Deus, fazendo eles pecarem, fazendo eles caírem, desobedecerem. E o pai ali então
ficou o que muito triste. Vocês sabem o que aconteceu? A consequência de Adão e Eva foi o quê? Foi ter que sair fora do jardim. Deus não queria isso para eles, mas a desobediência, a voz errada que eles deram ouvido, fez eles pecarem, falharem. E o diabo, ele quer fazer isso com nós. Ele quer roubar a nossa identidade de filho. Ele quer que nós nos sujamos, que nós ficamos pecando, que nós ficamos falhando. Na verdade, o diabo quer fazer de nós escravos dele. Mas você é filho. Deus trouxe aqui hoje, escuta, você não é escravo de Satanás, não. Você é filho e filha de Deus. O Espírito Santo, ele te limpa, ele te restaura. Mas não dê ouvidos às vozes erradas, à voz do inimigo, a voz do pecado. Muitas das vezes o inimigo vai vir soprar no seu ouvido com as vozes, com a frase: não tem nada a ver. Quantos já ouviram essa frase? Mas não tem nada a ver. Ele sopra isso. Não tem nada a ver você contar uma mentirinha, não. Todo mundo mente. É isso que ele vai falar. Quer te sujar, quer roubar a identidade de filho, de filha. Mas não tem nada a ver você assistir uma novela. Descansa um pouquinho. Você sabe separar as coisas. Aí você liga a novela, os seus filhos estão sendo ministrados, porque lá tem filhos rebeldes, filhos que não obedecem os pais, e os filhos ali sendo ministrados. Aí de repente tem lá ensinando o esposo trair a esposa trair o esposo. Mas aí de repente o diabo fala assim: mas você sabe separar. Você sabe separar disso, é só assistir, não tem nada a ver não. Queridos, o diabo é sujo. Não dê lugar ao diabo. Talvez ele pode falar: mas tomar um vinhozinho, um pouquinho, um cálicezinho, não tem problema. Uma cervejinha, não tem problema. Porque a Bíblia fala que não é para se embriagar, então um pouquinho pode. Não dê ouvidos à voz do diabo. O diabo quer nos cegar. O diabo quer roubar a identidade de filhos, de filha, e quer nos fazer escravo. Não dê ouvidos para a voz dele. O diabo quer te fazer escravo, quer roubar a sua identidade de filho e de filha. Não aceite ser escravo de Satanás. Ouça a voz certa. Davi, presta atenção, estudando ali em Davi. Quem era Davi? Davi era um pastorzinho de ovelhas. Ele ficava no pasto cuidando das ovelhas do seu pai. Davi, ele poderia ter dado ouvido às vozes da rejeição, porque um dia o profeta chega ali na casa do seu pai, Jessé, e o profeta fala que Deus tinha um escolhido, um dos filhos seria o escolhido, seria ungido. Sabe o que o pai faz, Jessé faz? Ele chama todos os irmãos de Davi, que eram fortes, que lutavam, que eram soldados que lutavam no exército de Saul. Mas Davi, ele não manda chamar. Davi, ele deixou lá no pasto. Porque o pai nem acreditava em Davi também. Davi poderia ter escutado a voz da rejeição. Tá vendo? Nem o seu pai acredita em você. Mas não foi isso que Davi fez. Davi guardava o seu coração. Davi lá no pasto tinha intimidade com Deus. Davi estava perto de Deus. Então ele não ouvia a voz do inimigo. Ele não dava ouvido às vozes contrárias, porque Davi estava perto de Deus. E quando você está perto de Deus, você ouve a voz dele. Queridos, por causa que Davi guardou o coração, ele foi chamado e foi o escolhido, foi ungido. É assim que Deus faz. Então guarda o seu coração, porque Deus tem algo grande para a sua vida, assim como ele fez com Davi. Davi, escuta isso, Davi também escutou as vozes de deboche do gigante. Ali na frente do gigante, o gigante começou a debochar de Davi, mas Davi, ele tinha a sua identidade no pai, então ele não dava ouvidos não, ele sabia que ele era filho de Deus. E você sabe o que aconteceu, né? Você sabe a história. Davi, ele venceu o gigante,
Eu quero que você levanta a sua mão mais alto. Você que está em casa também, levanta mais alto e recebe o que eu vou falar agora. Não tem gigante nenhum que pode se levantar e permanecer de pé diante de você, quando você decidir ouvir a voz certa, que é a voz do seu pai dizendo: filho, você pode, filha, você pode, filho, você é capaz, você consegue. Você recebe essa palavra? Vai se cumprir, queridos. Você é mais que vencedor. Você é mais que vencedora, mais que vencedor. Você recebe essa palavra? É assim que Deus te vê. É essa a sua identidade, filho e filha, mais que vencedor, mais que vencedora. O que falar de José? Os irmãos de José odiaram José, invejaram José, jogaram ele no poço, venderam ele como escravo. Mas José, ele poderia ouvir a voz do ressentimento, da mágoa, da raiva, sim ou não? Sim, ele tinha motivos, mas Davi guardou o coração. Davi, ele preferiu ouvir a voz do pai. Mesmo sendo ali escravo, Davi tinha intimidade com o pai. Davi, mesmo na prisão, José, na verdade, mesmo na prisão, tinha intimidade com o pai. José, ele tinha intimidade, ele estava perto do pai, então ele não ouvia a voz do ressentimento que batia. Ah, porque olha, os seus irmãos fez isso com você, olha o que os seus irmãos... Não, José guardou o coração. E José, Deus honrou ele. Você sabe o que aconteceu com José, né? Ele se tornou o governador do Egito, porque ele ouvia a voz de Deus. Deus honrou ele. José matou a fome dos seus irmãos. José liberou perdão para os irmãos. José foi o provedor da sua família. Você recebe essa palavra? Talvez alguém na sua família nem te reconhecia, talvez alguém não te dava nada, mas escuta aqui: se você permanecer firme e ouvir a voz do Pai, você se tornará o provedor da sua família. Você recebe essa palavra? É isso que Deus faz, mas guarda o seu coração. Escute a voz de Deus, não escute a voz da mágoa, não escute a voz do rancor, da raiva, não escute. Falaram coisas de você? Deixa pra lá. Fizeram coisas pra você? Deixa pra lá. Libere perdão, solta essa pessoa, deixa ela ir. Não seja escravo de Satanás. Libera perdão, porque quem não libera perdão se torna escravo de Satanás. Fala assim comigo: quem não libera perdão se torna escravo de Satanás. Deus, Ele vai te honrar quando você decidir ouvir a voz correta, e a voz correta é a voz de Deus. Não escute a voz do medo. Olha só, Jó, ele disse isso. Ele disse: aquilo que eu temia me sobreveio. Jó, você sabe o que aconteceu, né? Com Jó. Jó, tudo aquilo que ele temia sobreveio sobre a vida dele. Num dia só, Jó perdeu todos os seus filhos. Jó perdeu toda a sua riqueza. Jó perdeu os seus bens e ainda ficou enfermo. E ele fala essa frase aqui: aquilo que eu temia me sobreveio. Então as vozes do medo veio sobre o seu ouvido. Manda embora, porque Deus, Ele não te dá espírito de medo, mas sim de fortaleza. Ele é contigo, você é filho e filha de Deus. Não escute a voz do medo, mande embora. Não escute a voz da enfermidade. Talvez vai bater, a voz da enfermidade vai falar assim: não tem cura. Olha para você, não tem cura, não tem mais cura. Você viu o que o médico disse? Você vai ficar assim para o resto da vida. Não aceite essas vozes da enfermidade falando que não tem cura, porque em Isaías 53 a palavra nos diz que Jesus já morreu, levou ali na cruz toda a dor, toda a enfermidade, e ali pelas pisaduras dele, Ele te fez curado, sarada. Você recebe essa palavra? Toma posse. Não escute a voz. Desiste. Deus, Ele não desiste de você. Deus não desistiu de mim e de você.
Ele deu o seu único filho para morrer na cruz, para nos salvar. Hoje você está aqui, então não escute mais a voz do inimigo, escute a voz certa. Você é filho, a sua identidade é filho e filha de Deus. Então toma posse das promessas que foram conquistadas na cruz, uma por uma. Você é filho, você é filha. Essa é a sua identidade em Cristo. Então toma posse da palavra e escute a voz certa. Porque dependendo da voz que você ouvir, de príncipe pode se tornar um escravo. E de pastorzinho pode se tornar um rei. Então escute a voz certa. E a voz certa é a voz do Pai. Escute a voz certa. Você precisa se achegar mais perto do seu Pai. Você precisa se achegar perto dele, porque quando você chega perto do Pai, Ele te chama pelo seu nome. Ele te fala: filho, filha, você pode, você consegue, porque eu sou contigo. Você pode, você consegue, eu sou contigo, filho. É isso que o papai faz quando a gente se achega perto dele. Você é vencedor. Você é vencedora. Recebe essa palavra, toma posse. Saia da cozinha. Saia da cozinha e corre para o quarto de intimidade com o seu Pai. Vai orar, vai buscar. Não seja escravo de Satanás, não. O diabo quer te fazer escravo. Que você fique ouvindo vozes, aquelas vozes que vêm falando: você não pode, você não consegue, você é derrotado, você é fracassado, você é fracassada. Não, Deus te chama pelo teu nome e diz que você é filho e filha, e Ele te chama de mais que vencedor. É assim que Ele te vê, é assim que Ele te vê, e é isso que você é. Príncipe, princesa que nasceu para reinar. Você recebe essa palavra? Eu já estou encerrando, queridos. A Bíblia nos fala também sobre o filho pródigo. O filho pródigo, ele tinha o amor do pai. Ele tinha a presença do pai. Nada lhe faltava na casa do pai. Ele tinha de tudo na casa do pai. Nada faltava. Mas um dia, ele decidiu ouvir a voz errada. Ele decidiu se afastar da casa do pai. Ele quis viver a sua própria vida. Ele quis curtir a vida. Aquela voz que falava para ele: você ainda é novo, vai curtir a vida. Vai curtir a vida. E ele começou então a se embriagar com os prazeres que o mundo oferece. E ele foi se afastando cada vez mais. Ficou mais longe, distante da casa do seu pai. Ao ponto de o quê? Ter acabado todo o seu dinheiro. Os amigos deixaram, foram embora. E ele ficou na miséria. Então, ao ponto dele ter que comer comida de porco, lavagem de porco. De um filho de patrão, ele se torna um mendigo. Assim é com todos aqueles que saem da presença do Pai, da casa do Pai, que deixa, é o fim triste daqueles que se afastam do Pai. Mais uma vez eu te pergunto nessa noite: qual é a voz que você tem ouvido? Ou melhor, qual é a voz que você vai dar ouvido a partir de hoje? Não dê ouvidos às vozes do inimigo. Não dê mais ouvido. Você é filho, você é filha. Dê ouvido à voz que te leva uma vida de conquista. A voz do Pai que te chama pelo teu nome, que diz que você é filho e filha. Não dê ouvidos à voz do inimigo. As vozes que quer te levar para uma vida de derrota, de fracasso. Não dê ouvido a essas vozes. O diabo, ele quer fazer de você escravo dele. E você não é escravo. Deus te trouxe aqui hoje para dizer que você é filho. Fala assim, ó, bate a mão no seu peito. Você que está em casa, fala assim: eu sou filho, eu sou filha. Eu não sou escravo. Eu não sou escravo de Satanás. Eu não vou dar ouvido às vozes do inimigo. Eu vou dar ouvido à voz do meu Pai. Ouça uma coisa. Quando você dá ouvido à voz certa, quando você ouve a voz do papai falando com você, quando você se achega perto dele e fica sensível a ouvir a voz do Pai, pode ter certeza, quanto mais perto de Deus você estiver,
mais perto você vai ouvir a voz dele falando com você. E sabe o que vai acontecer com as vozes do inimigo? Elas vão correr, elas vão cair por terra, elas não vão ter mais acesso à sua vida. Então se achegue mais ao Pai, se achegue mais na presença dele. É isso que o papai quer de você. Não saia da sua casa. Não saia da sua casa para trabalhar ou ir em qualquer outro lugar que você tiver que fazer qualquer coisa sem orar, sem falar com o Pai. Pede para o Pai a direção. Quando você for ler a Bíblia, escuta isso, a voz do Pai falando com você. Pede ao Espírito Santo, revela para mim o que o Senhor tem para mim hoje. Fala comigo, Pai. Eu quero ouvir a tua voz. Eu não quero mais ouvir as vozes que falavam comigo, não. Eu não quero mais ser escravo do diabo. Eu não quero ser escravo de Satanás. Fala com o Pai. E o Pai está te ouvindo e quer falar contigo, mas você precisa se achegar mais perto dele.